Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e com este curso, com esta unidade, nós encerramos uma playlist específica que trata sobre as condições de pagamento, execução e liquidação da despesa. Nós vimos esse tema à luz do direito financeiro e das regras fundamentais que tratam da execução da despesa pública. E também abordamos a questão no âmbito da lei, mostrando que há prazos para recebimento, prazo para liquidação, para pagamento da despesa. Mas se toda essa teoria que a gente mostrou para você não funcionar, existe ainda o caminho da denúncia por crime. Aí é óbvio que nem o servidor quer esse cenário, nem o empresário quer esse cenário, porque vai transferir a violação da lei para a apreciação de um juiz que vai imputar crime. Todos sabem do meu entendimento pessoal sobre a questão de criminalização de atos de licitação e contratos. Eu sou absolutamente contrário, ainda que reconheça o avanço que ocorreu com a Lei 14.133 de jogar os crimes dentro do Código Penal, porque isso favorece a aplicação das regras gerais de punição, de conceituação de crime e de excludentes de crime. Mas o fato é que está lá com crime. E não é raro que alguém recorra a isso. Eu sei que não é a pretensão nem do servidor público, nem do empresário chegar a esse nível de hostilidade. Até porque esse crime acaba ensejando, inclusive, em custos para as partes. Custos com advogados, no mínimo, né? Aqui nós temos, embora exista a possibilidade da administração, quando segue parecer jurídico estritamente, ter a sua defesa pela advocacia pública na forma do artigo 10, nós vamos considerar que esse é o pior caminho, mas nós temos que apresentar. Então, na tela agora nós vamos mostrar o que acontece se não for observada a ordem cronológica da execução da despesa. Não é se não for pago no prazo, é se eu passar outro pagamento dentre aquelas 4 categorias que foi colocada na lei, passar um pagamento na frente do outro. Muito bem, vamos lá. Artigo 178 da Lei 14.133, o título 11 da parte especial do Código Penal, Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 2b. E na letra 33H, então vem lá, modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Artigo 337, letra H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação dos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda, e aí vem a parte do nosso trabalho hoje, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Pena, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Perceba a gravidade com que o legislador tratou do assunto. É pagar fatura com preterição da ordem cronológica da exigibilidade. Quando um crédito se torna exigível? Se torna exigível a partir do atesto da fatura. Isso significa que dessa data eu fixo um prazo e não posso pagar ninguém na frente se prestou serviço numa daquelas categorias. Eu dei exemplo em outra aula, como um dos itens que está previsto em lei, a prestação de serviços, eu chegaria como advogado com uma fatura do meu próprio serviço prestado à administração e o outro chega com a fatura de conservação e limpeza. Se eu tive minha fatura atestada antes, eu tenho direito de receber antes. Eu vou mostrar brevemente quais são as 4 categorias previstas em lei. Artigo 141. No dever de pagamento pela administração será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contrato. 1. Fornecimentos. 2. Locações. 3. Prestação de serviços. E 4. Realização de obras. Significa o seguinte: agora a ordem cronológica é estabelecida por essas 4 categorias. Veja, vai haver resistência da área financeira, que tem lá toda a classificação do plano de contas. A lei agora obriga que seja formada a fila por 4 categorias. E é exatamente o que ela vai tutelar com a mudança do Código Penal. Esse mesmo dispositivo já existia na 8666, mas não era utilizado. Eu vou mostrar na tela agora para você o que segue em relação a esse dispositivo.
Eu já projetei na tela aí um artigo, mas eu preciso explicar antes a você alguns detalhes. Existe sim a possibilidade de acharem meios de não caracterizar o crime, né? Por exemplo, pedem para não atestar a fatura. Nós vimos em outra aula que o prazo para atestar a fatura, o prazo para execução, o prazo para liquidação, o prazo para atestar a fatura devem estar previstos em cláusula contratual. E vimos também que, se isso não estiver previsto, é sua obrigação impugnar o edital, para que ele passe a constar ou requerer da administração que informe o prazo devido para a execução desses atos. É aí onde nasce o seu direito para posteriormente aplicar esse dispositivo. Note que essa regra, embora já seja crime, nem sempre os tribunais de contas observavam ou fiscalizavam. Agora, a lei determina que os tribunais de contas fiscalizem o pagamento segundo a ordem cronológica da exigibilidade, como está, inclusive, na Lei 14.133. Agora, é um dever dos tribunais de contas fazer essa fiscalização. Portanto, você tem caminhos mais suaves antes de levar uma denúncia ao Ministério Público. E não faça essa denúncia levianamente, atraso de 1 ou 2 dias, mas passar uma fatura na frente da outra com um prejuízo que você considere insuportável e justifique buscar a criminalização da conduta. É evidente que você terá daí em diante um ambiente de hostilidade e trabalhará muito para que seus direitos sejam respeitados. Mas esse pode ser o preço a pagar para uma mudança efetiva da administração. A denúncia ao Tribunal de Contas pode ser feita anônima e o Tribunal de Contas, como eu disse, tem o dever de verificar o cumprimento da ordem cronológica. Mas pode, inclusive, você ter algumas dificuldades no final de exercício. Para essa etapa específica, eu colocaria o seguinte: existe um problema para você ter uma ação rápida e obter o pagamento. Porque a tendência é uma discussão em que a administração vai alegar que o objeto não foi executado. Se você já tem o atesto da fatura, isso é muito mais fácil, porque você vai estar lutando para a inserção na ordem cronológica de pagamento. Veja, os juízes não podem, em mandado de segurança, ordenar que lhe paguem. E você tem um túnel para enfrentar decorrente da demora do judiciário no Brasil, que é muito grande. Então você sabe que a tendência será jogar o seu crédito em precatório. O que significa isso? Significa que você vai demorar mais ainda para receber. Então existe uma estratégia jurídica que pode ser adotada. Qual é essa estratégia? Você não pede o pagamento. Você pode pedir para inscreverem restos a pagar se for o último mês do ano, tema que eu tratei em outra aula da nossa playlist, ou você pedir que o juiz ordene a inserção segundo a ordem cronológica prevista em lei. Atente para isso. Vamos explicar primeiro a restrição que existe. Na tela. Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Artigo 7º. Ao despachar inicial, o juiz ordenará. Ele tem uma série de atos que ele tem que ordenar. Vamos ao parágrafo 2º que nos interessa agora. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Veja, em mandado de segurança é uma restrição. Numa ação ordinária, um pedido de cautelar seria possível, mas muitas vezes é invocada essa restrição do mandado de segurança para concessão de medida cautelar. Note então, o juiz não vai mandar pagar você, mas você tem outra coisa que você pode fazer. Pedir ao juiz que ordene o pagamento segundo a ordem cronológica, ou melhor, que faça a administração inserir o pagamento segundo a ordem cronológica prevista em lei. Ou então, dependendo do caso, como vimos em outra unidade, que ordene a inscrição em restos a pagar.
Porque sendo inscrito em restos a pagar, o pagamento será feito segundo a ordem cronológica. E você tendo a certeza de que o juiz mandou escrever em ordem cronológica e que informe ao juízo quais são as faturas que estão na frente, você, na verdade, vai conseguir obter o pagamento sem obrigar o juiz a ordenar o pagamento. Então, essa é uma estratégia que funciona em alguns casos, é claro que tem que ser bem pensado, e depende muito da habilidade processual do seu advogado para conseguir a inscrição. Muitas vezes é necessária uma audiência com o juiz para esclarecer, se você não foi claro na petição, para esclarecer que, na verdade, você não está buscando pagamento, você está buscando a certeza de que o seu pagamento estará dentro da ordem cronológica prevista em lei, ok? E que você também pode acrescentar que o juiz pode alertar a autoridade que se o pagamento não for feito segundo a ordem cronológica, poderá caracterizar o crime previsto em lei, ok? Vamos agora na tela outro dispositivo, que são os meus conselhos a você. Primeiro conselho, e eu vou ficar na tela falando aí, só eu falando, tá bom? Mas vamos ficar na tela. 1. O recebimento do objeto. Verifique se tem prazo definido. Exija o cumprimento de prazo. E exija por petição, que pode ser inclusive muito elegante. Depois, obtenha o atesto da fatura. Depois, obtenha a liquidação do pagamento. Depois, pedir qual é a ordem cronológica que a sua fatura está. Porque, tecnicamente, ela tem que ser publicada na internet, a ordem cronológica de pagamento. Está na lei. 5. Pode dar desconto em dezembro para receber antes, como mostrei num dos outros vídeos dessa unidade. Você pode dizer assim, olha, eu quero receber antes, me dá 5%, eu tenho garantia nesse contrato aí, tá? Vê o que é possível. É uma conversa institucional com o gestor do contrato e o preposto da empresa. Conversa institucional, você pede ata, ok? Você não está dando desconto para pagar servidor, não, tá? Aí é corrupção. 6. Verificar a inscrição em restos a pagar da parcela de dezembro, ela tem que estar inscrita em restos a pagar. Não é para deixar para ser paga com orçamento de janeiro, não. Ela tem que ser paga com o orçamento daquele ano. E você inclui em restos a pagar daquele orçamento daquele ano. E aí você pode conseguir uma liminar judicial para ordenar a inscrição a restos a pagar ou para ordenar a inscrição na ordem cronológica. Feito esses conselhos finais que se reportam a todos os vídeos desta playlist, a gente vai fazer um comercial aí para você. Lembrar que nós temos a Lei 14.133, edição de bolso, nós temos a contratação direta sem licitação e esse livro está atualizado pela 14.133 e temos o Manual do Ordenador de Despesas, que também é uma ferramenta muito importante, ele é fininho, é gostoso de ler, segundo os meus melhores amigos. A opinião dos inimigos a gente não considera. E aí vem a nossa nova obra que está no prelo. Tratado de Licitações e Contratos Administrativos, tomo 1, que abrange só os artigos 1 a 52 e tem 1.200 páginas e mais alguma coisa, tá certo? E em breve já está em pré-venda na editora Fórum, ok? E a gente trata desses artigos assim com muita profundidade, para você ter um caminho seguro a trilhar. Por fim, encerro agradecendo a você, muito obrigado. Muito obrigado de você acompanhar os nossos trabalhos nas redes sociais. Esse vídeo estará disponível para você e eu espero que você continue auxiliando a difundir boas práticas da administração pública, mostrando para os seus colegas o trabalho que estamos realizando junto com você para melhorar a administração pública, a nossa sociedade, a qualidade de vida e as políticas públicas para todos nós. Até o nosso próximo encontro.